Salve galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a primeira aula de Química Orgânica do curso todo, né? Que é uma parte introdutória à Química Orgânica. Química Orgânica que é muito importante para nós, tá? Você que vai prestar vestibular, por exemplo, a Química Orgânica faz parte de um grupo muito importante, uma quantidade muito grande de questões que caem. Hoje nós vamos classificar carbono, vamos fazer uma introdução à Química Orgânica. E essa Química Orgânica ela é muito importante no cotidiano, tá? Por quê? Porque hoje nós conhecemos alguma coisa próximo de 15 milhões de compostos químicos. Desses 15 milhões de compostos, 13 milhões de compostos são compostos orgânicos. Mas o que é uma química orgânica? A química orgânica parece ser uma corrente paralela à própria química? Não tem nada disso. É porque é o seguinte, lá no século XVII, século XVIII, quando se estudava ainda assim o rigor de uma ciência, né, que é a química é de 1787, né, a primeira data para a química aí, os estudos de química orgânica já rolavam. E o que era a química orgânica? Eram substâncias produzidas por organismos. Como essas substâncias eram bastante complexas, não havia a possibilidade de síntese dessas substâncias dentro do laboratório. Então havia uma crença, que é demonstrada na teoria da força vital, do Berzelius, que diria o seguinte, que todo composto orgânico só poderia ser produzido a partir de um sopro de Deus. Então só Deus estaria responsabilizado por produção de compostos orgânicos. Até que um químico alemão chamado Wöhler, a partir de cianato de amônio, ele vai conseguir fazer a primeira molécula de ureia sintética dentro do laboratório. Bom, a partir do momento em que ele produz a primeira molécula orgânica sintética, a ideia da teoria da força vital cai por terra. Mas a química orgânica já tinha um desenvolvimento, já estava desenvolvido. Pega a química orgânica, vamos fazer a análise da química orgânica? Vamos. O que todo composto orgânico tem? Carbono. E por isso a classificação dos carbonos vai ser importante para nós, tá? Então vamos lá. A química orgânica, tá? Como nós vamos estudar os compostos orgânicos, e os compostos orgânicos são compostos de carbono, a gente vai ter que dar uma atenção especial ao carbono. E é essa aula que a gente vai fazer isso. São os postulados de Kekulé, Auguste Kekulé. Ah lá o bonitão, tá? O Kekulé, ele foi o cara que determinou algumas situações postuladas do carbono. O que é uma situação postulada, Dot? Uma característica postulada? É alguma coisa que não se discute. Tá? Alguns autores falam que são 3 postulados, outros que são 2. Tá? Eu vou colocar do meu jeitinho aqui para você ver como é que funciona. O carbono é o que então? O carbono, ele é tetravalente. O que significa o carbono ser tetravalente? O carbono faz 4 ligações. E o carbono tetravalente tem as valências todas equivalentes. Cuidado com o trava-língua, tá? O carbono é tetravalente e todas as ligações se equivalem, tá? E o que seria o segundo postulado, tá? Que é a origem de todos os nossos problemas, é que o carbono pode formar cadeias. Como assim cadeias, Dot? É porque um carbono pode se ligar ao outro e depois ao outro e depois mais um e depois mais um, e isso infinitamente. O carbono tem essa capacidade de formar cadeias, ou seja, de prolongar uma ligação em outro carbono, isso indefinidamente. Certo? Então a química orgânica é a química do carbono. E o carbono? O carbono é tetravalente, todas as ligações se equivalem e ele pode formar cadeias. Essa é a base da química orgânica, certo? Então, cada vez que você encontrar um carbono em química orgânica, imagine, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Beleza? Então vamos classificar os carbonos. Primeiro, quanto à estrutura. Nós temos basicamente 3 tipos de carbono. Carbonos chamados carbonos sp3, tá? O que é um carbono sp3? Carbono sp3 é um carbono que faz 4 ligações simples. Tá vendo como é que ele é? Hein? Ó, vou colocar um desenho dele para você aqui, ó. O carbono faz 4 ligações. Olha ele, bonitinho, desenhadinho também. Olha lá. Ele faz 4 ligações, certo? E o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. Ou seja,
Se você pegar uma molécula como essa, o ângulo que existe entre as ligações aqui é sempre de 109 graus e 28 minutos. Como você pode perceber, ela é um pouquinho maior do que 90. Ai, Dona, eu vou ter que decorar tudo isso? Gente, são só 3 ângulos. 109 graus e 29 minutos, tá? Que é esse ângulo aqui. Do carbono chamado sp3. Eu não vou entrar no detalhe por que ele é chamado sp3, mas tem sim ligação com o diagrama de Pauling, tá? Do S2, do S2, do sp6, enfim. Aqui. E olha que interessante que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse cara, que é esse daqui, ele tem uma estrutura tetraédrica. Você tá vendo? Todo carbono do tipo sp3 tem uma estrutura tetraédrica. E o que vai ser bem importante agora, por enquanto você só guarda no seu coração aí, que isso aqui vai ser bem importante. Ele faz 4 ligações sigma. E aí eu tenho que explicar para você. O que é uma ligação sigma? Ligação sigma é quando a ligação entre o carbono e qualquer outro elemento, pode até ser carbono também, é uma ligação simples. Tá? Então, ó, essa aqui é uma ligação simples que vai ligar com outro átomo, essa e essa, todas elas são. Então as 4 ligações são ligações sigma, beleza? Então sempre que aparecer ligação simples, é ligação sigma. Maravilha. O outro tipo de carbono que eu tenho é o que a gente chama de carbono do tipo sp2. Então eu tenho o carbono que faz uma dupla ligação e 2 ligações simples. Olha o carbono do tipo sp2 aqui, galera. Ó, do jeito que ele estaria mostrado ou desenhado na nossa lousa aqui. Está vendo? Olha. E aí, olha como que é a dupla, que eu quero que você veja. Está vendo a ligação dupla? Ela é perpendicular à ligação, às 2 ligações simples. Bom, então, ó, olha o ângulo aqui. Você consegue imaginar que aqui a gente tem uma circunferência e essa circunferência está dividida em 3 partes. 1, 2, 3. E se eu tenho uma circunferência dividida em 3 partes, você já está cantando a bola aí. Você sabe qual é o ângulo que vai existir aqui. O ângulo que existe aqui é um ângulo de 120 graus. Certo? Então, ó, carbono sp3, 109 graus, 29 minutos. Carbono sp2, 120 graus. Certo? Beleza? Olha. Então, o que eu tenho aqui? Ah lá, se eu juntar as pontas, eu vou ter uma molécula, né, um composto, um carbono, que tem uma geometria trigonal. Porque ó, eu tenho um triângulo aqui, galera. Está vendo? Então essa geometria a gente chama de geometria triangular ou de geometria trigonal plana. Tranquilo? Agora, o que vai se acrescentar em relação ao anterior é o seguinte. Essa ligação aqui não é uma ligação simples? Então a gente chama ela de sigma. Essa ligação aqui não é uma ligação simples? Então a gente vai chamar ela de sigma. Então nós vamos ter que dar uma atenção especial à dupla. Está vendo a dupla aí? Uma das ligações da dupla é sigma. E a segunda é π. Então sempre que eu tiver uma ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Então essa é sigma. Na dupla, uma é sigma e a outra é π. O que vai aparecer ali? O carbono sp2 é um carbono que tem 3 ligações sigma, 1, 2 e a da dupla, e uma ligação π. Tranquilo, moçada? Conseguiu entender o que é um carbono do tipo sp2? Finalmente nós vamos falar do carbono sp. Olha lá o carbono sp que está ali, apareceu para vocês. O carbono sp ele vai aparecer sob 2 aspectos. O primeiro aspecto do carbono sp2, ó, ele tem 2 duplas ligações. Olha que legal aqui. Ó. Ele tem 2 duplas ligações. Essa daqui é perpendicular a essa daqui. Eu vou fazer um tombo de 90 graus aqui para você ver. Ó. Está vendo? Essa é uma ligação dupla e essa é uma ligação dupla. A outra maneira com que o carbono do tipo sp pode aparecer é assim, ó. Olha lá. Bom, primeiro vamos ver o ângulo, tá? Qual que é o ângulo que eu tenho aqui, ó? Imagina de novo uma circunferência. Eu tenho ligações aqui e tenho ligações aqui. Aqui e aqui, fica mais fácil de ver. Qual é o ângulo entre essas ligações? Você já imaginou
que é a circunferência dividido por 2, o ângulo aqui é de 180 graus. Tranquilo? De boa? Tá? Olha, outra coisa. Eu vou ter um átomo aqui, eu vou ter o átomo de carbono aqui, vou ter um outro átomo aqui. Essa molécula sempre, esse carbono sempre vai ser linear, certo? A outra maneira, como eu ia falar para vocês, que o carbono sp3 pode aparecer é assim, ó. Ele aparece com uma ligação sigma, certo? Uma ligação simples, e ele aparece também com uma tripla ligação, que é isso aqui. Eu tenho um carbono com a ligação simples, sigma, e depois eu tenho a tripla ligação. Bom, quando a gente pensa, bom, esse cara você está vendo também que ele tem duas nuvens, né? Então o ângulo vai ser o mesmo, para mostrar para você que os dois são carbonos sp, tá? O que eu vou mostrar para você, ó, aqui também é linear, tá vendo? Aqui é linear e aqui é linear. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que se a gente pegar esse cara aqui, ó, esse carbono aqui, ó, esse carbono do tipo sp com duas duplas, a gente já sabe como denominar as duas da ligação dupla, não sabe? Uma é sigma e a outra é pi. E para essa daqui? Mesma coisa. Uma é sigma, a outra é pi. Então o que a gente espera de um carbono sp? O carbono sp ele tem duas ligações sigma e duas ligações pi. Certo? Ô Dot, mas espera aí, como é que fica aquele da tripla mesmo? Assim, ó. Dá uma olhada. Certo? Olha o que eu tenho. Eu tenho uma ligação sigma aqui, porque essa é simples. E ele tem que ser igual, porque é tudo carbono sp. Então, a hora que eu tenho a tripla, uma é sigma, a outra é pi e a outra é pi também. Então, ó, presta atenção. Quando a gente tem uma ligação simples, é sigma. Quando tem uma dupla, é sigma pi. Certo? E quando tem uma tripla, é sigma pi pi. Certo? E aí, esse carbono aqui ou esse carbono aqui, ambos, por terem duas ligações sigma e duas ligações pi, nós chamamos de carbono sp. Tranquilinho? Boa? Continua. Agora nós vamos classificar os carbonos quanto aos ligantes. Aquilo que a gente tinha feito é classificar os carbonos quanto à estrutura, certo? A estrutura é sp3, sp2 e sp. Agora, quanto aos ligantes, eu tenho um carbono primário. O que é um carbono primário? Carbono primário é um carbono ligado a, no máximo, um outro carbono. Como assim no máximo, Dot? Não esquece de que carbono faz 4 ligações, sempre. Tá? Carbono sempre faz 4 ligações. Carbono primário é aquele que está ligado a, no máximo, um outro carbono. Ou seja, eu tenho um carbono ali, tá vendo o carbono aqui? Esse carbono ele pode estar ligado em 4 hidrogênios, ele não está ligado a nenhum outro carbono. Se ele não está ligado a nenhum outro carbono, ele é um carbono primário. Certo? Vamos tirar os hidrogênios aqui. Ó. Se ele estiver ligado a um outro carbono, então esse carbono está ligado a um outro carbono. Então é o carbono primário. Esse carbono está ligado a um outro carbono, também é um carbono primário. Então o que é um carbono primário? Só para retomar. É um carbono ligado a, no máximo, 2 outros carbonos. Você quer definir? O que é um carbono secundário? Carbono secundário, isso, só que você tem que tirar o no máximo. Carbono secundário é um carbono ligado a 2 outros carbonos. Então esse carbono é primário. Esse carbono é primário, mas se aparecer um carbono aqui, ó, esse carbono ele está ligado a 1. Porque a gente conta só o primeiro que está ligado diretamente. Então esse carbono está ligado a 1. Então ele é primário. Esse carbono está ligado a 1. É secundário. Agora, esse carbono aqui é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está ligado nesse e nesse. Tranquilo? Esse é o carbono secundário. O que é um carbono terciário? Você deve estar imaginando. Carbono terciário, Dot, é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Então, ó, só para retomar. Esse é primário, esse é secundário e esse é primário de novo. Certo? Então, ó, carbono terciário, carbono ligado a 3 outros carbonos. Bom, obviamente vai aparecer um carbono aqui. E aí? Esse carbono é primário, porque está ligado a 1. Esse carbono é primário, que está ligado a 1. Esse carbono é primário, que está ligado a 1. Certo? Esse carbono central é o quê? Ele não está ligado a 3 outros carbonos? 3 outros carbonos? Então ele é um carbono terciário. Finalmente, como o carbono faz 4 ligações, tá? Vai aparecer aqui um quarto carbono. E aí é o quê? É o carbono
quaternário. Certo? O que é um carbono quaternário? É um carbono ligado a 4 outros carbonos. Certo? Então, ó, esse carbono que está aqui, olha lá, bonitão ali, esse carbono central, ele está ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos, sendo que todos os outros carbonos externos a ele são carbonos primários. Eu queria que você analisasse, eu vou passar uma afirmação para vocês, e você vai fazer a análise dessa afirmação, tá? Você vai julgar se está correto ou se está errado. Olha a afirmação é a seguinte: todo carbono quaternário necessariamente é carbono sp3. E aí? Todo carbono quaternário necessariamente tem que ser carbono sp3? Tem que ser. Por quê? Porque para fazer 4 ligações com 4 carbonos diferentes, é só sendo ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, ele precisa ser carbono sp3. Esse carbono é quaternário, vai ter um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Se ele fosse um carbono do tipo sp2, ele está ligado a 3 grupos. Então ele está ligado a 1, 2, 3. Ele não consegue ser quaternário. Certo? Ele seria um carbono ternário ou terciário. Ó, mas esse daqui está ligado por dupla, não conta 2 vezes? É um número de carbonos que ele está ligado. Tá? Muito menos se ele tiver uma tripla. Olha lá. Ele vai ter um carbono aqui e um carbono aqui. Ele é um carbono, no máximo, secundário. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Na dica? Continua então. Estruturas simplificadas. Muita gente já deve ter feito prova de química orgânica em vestibular aí e nunca percebeu o que acontece. Um monte de pauzinho estranho lá, tá? As estruturas normalmente são assim, tá? É assim a estrutura de um composto orgânico, tá? Eu tenho uma cadeia carbônica e ela normalmente é rodeada por hidrogênios, certo? Ou seja, observa que cada carbono faz 4 ligações e que aqui eu coloquei uma estrutura bastante simples, que é a estrutura do butano. Tem uma maneira de representar isso, que é as estruturas de bond line ou de palito, né? Bond line, ligação linha, que é o quê? Cada carbono será representado em uma ponta ou em um vértice da figura, certo? E os hidrogênios que estão ligados a carbono não são representados. Então, olha como é que ela fica, tá? Por que ela fica assim? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse carbono aqui é esse, que é o carbono da ponta. Você está vendo que a gente só consegue enxergar uma ligação dele, que é essa ligação aqui. As outras 3 que ele faz com o hidrogênio nós não vimos, nós não enxergamos, nós não notamos aqui. Por quê? Porque não precisa representar. Então, esse carbono aqui, embora apareça só uma ligação, ele sempre vai estar fazendo 4 ligações. Esse carbono, que é esse carbono, a gente vê essa e essa ligação, ou seja, essa e essa, certo? Essa e essa. Os 2 hidrogênios que completam as 4 ligações do carbono não estão aqui, certo? Então, essas são as estruturas simplificadas. Como é que a gente faz? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui você está vendo uma ligação, as outras 3 são com hidrogênio, assim. Ó. Então é hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, H e H, hidrogênio, hidrogênio. Aqui, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E a gente completa a estrutura que a gente queria. Certo? Olha que legal, eu vou mostrar para vocês. Esse cara tem uma dupla. E se tem uma dupla, o que vai acontecer? Bom, se tem uma dupla, faltam 2 hidrogênios aqui. Você está vendo que a estrutura é muito semelhante com a de cima, mas saíram esses 2 hidrogênios e formou uma dupla. Como é que fica a estrutura? Fica assim. Ó, esse carbono está aqui na ponta. Esse carbono e esse carbono são esses 2 com a dupla. Então, ó, por exemplo, você está vendo uma ligação desse carbono. Então aqui tem H, H e H. Aqui você está vendo 3 ligações. 1, 2, 3. Então tem só um hidrogênio, tanto aqui quanto aqui. Olha lá. E aqui é CH3 de novo. Certo? Olha a outra estrutura que eu vou mostrar para você. Uma tripla. Olha como é que a gente representa. Como é que a gente representa isso? Olha lá. Credo, Dot, mas por que não está tortinho? Ué, porque quando a gente pega uma ligação tripla, essa ligação tripla ela é linear. Então, ó, aqui é esse carbono, aqui é onde começa a tripla é esse carbono, aqui é esse carbono e essa ponta é o carbono com os 3 hidrogênios. Não esqueça de que hidrogênio
ligado a carbono não se representa. Mas se ele estiver ligado a outra coisa, ele vai ser representado. Aqui, ó, apareceu um oxigênio no meio da parada, tá vendo? Eu tenho um oxigênio diferenciado aqui. Joia. Tá entre carbonos. Show de bola. Como é que nós vamos representar? Nós vamos representar assim, ó. Esse carbono é esse, tá vendo que tem 3 hidrogênios, só uma ligação. Esse daqui é o CH2, aí eu tenho um oxigênio. O oxigênio eu preciso representar. Então, aonde seria o vértice? Eu tiro o vértice e no lugar do vértice eu coloco o elemento diferente de carbono. Certo? Um outro cara bonitinho aqui, ó. Olha esse, 1, 2, 3, 4 carbonos também. Olha como é que ele fica. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem um carbono aqui, que é C dupla O, que é esse daqui, você tá vendo? Aí, ó, C, O e H. Olha o H sendo representado, tá? H que não será representado é H ligado a carbono. Ou seja, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Não aparecem os hidrogênios. O mesmo com esse e o mesmo com esse. E por último, galerinha, as estruturas cíclicas simplificadas. Olha essa estrutura cíclica. Cíclica por quê? Porque ela fecha, ela é fechadinha, tá vendo? Ou estrutura fechada, como queira. Olha o que eu tenho. Eu tenho carbono, 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 6 carbonos. Cada carbono faz 2 ligações, então tem hidrogênio aqui, para todos eles. Como é que nós vamos representar isso? Que aí você já viu alguns par dele nas provas de vestibular por aí. Como é que a gente representa esse bicho? Com hexágono. Olha lá. Então aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carbono, carbono, carbono e carbono, todos ligados a número de hidrogênios necessários. Se eventualmente eu tivesse uma dupla aqui, coisa que eu não coloquei como exemplo, eu teria um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Se eu não tenho uma dupla aqui, aí são 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, e isso vale para todos os outros carbonos. Tranquilo, moçada? Se precisar reassistir o vídeo, não se sinta acanhado. Volta e repete, tá? Mas é importante que você faça os exercícios do livro 3 na página 14, certo? Eu quero só do 1 ao 18, tá tranquilo, tá super fácil por enquanto. Beleza, queridos? Então, ó, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.